Você já se perguntou o que realmente acontece depois que damos o nosso último suspiro? Será que a vida realmente acaba ali? Ou existe algo além, uma outra dimensão, onde a consciência continua a existir? Essa pergunta tem intrigado a humanidade desde os primórdios dos tempos. E acredite ou não, alguns dos maiores cientistas da história também ficaram obcecados com essa questão. Eles não se contentaram em aceitar o desconhecido e foram além, muito além, em busca de respostas. E o que descobriram? Isso é o que vamos revelar hoje. Imagine viver em uma época onde a ciência estava desbravando novos horizontes, onde as leis do universo ainda estavam sendo escritas. Agora, imagine o que aconteceria se, nesses tempos de grandes descobertas, alguns dos mais brilhantes cientistas decidissem ir além do que é tangível, além do que pode ser visto ou tocado, e desafiar o próprio conceito de vida e morte. Esses cientistas ousaram tentar contatar o além. E o que eles descobriram é, no mínimo, perturbador. Um dos experimentos mais famosos e misteriosos foi conduzido por Thomas Edison, o gênio por trás da lâmpada elétrica. Edison, no final de sua vida, tornou-se obcecado pela ideia de criar uma máquina que pudesse comunicar-se com o mundo dos mortos. Ele acreditava que, se a vida continuava após a morte, então deveria haver uma maneira de capturar essa energia, essa essência, e traduzi-la em algo que os vivos pudessem compreender. A máquina de Edison, que ele chamava de telefone espiritual, nunca foi finalizada. Mas o simples fato de que um dos maiores inventores da história estivesse tão dedicado a esse projeto já nos faz questionar. O que será que ele sabia? Que provas ou indícios o levaram a acreditar que isso era possível? Mas Edison não estava sozinho nessa busca. Na virada do século XX, muitos outros cientistas e pesquisadores começaram a se envolver em estudos do paranormal. O renomado físico britânico Sir Oliver Lodge, por exemplo, passou grande parte de sua vida investigando fenômenos espirituais. Lodge estava convencido de que a mente humana possuía um poder além da compreensão e que, através da ciência, seria possível estabelecer uma ponte entre os vivos e os mortos. Suas experiências, que envolviam sessões mediúnicas e a tentativa de medir a força vital, foram recebidas com ceticismo, mas também com fascínio. Será que ele realmente chegou perto de desvendar os segredos do além? E o que dizer dos experimentos conduzidos pelo Dr. Duncan McDougall no início dos anos 1900? McDougall acreditava que a alma humana tinha peso, e para provar isso, ele realizou uma série de experimentos onde pesava pacientes em seus momentos finais de vida, tentando capturar a perda de peso exata no momento da morte. McDougall concluiu que a alma pesava 21 gramas. Embora seus métodos sejam altamente questionáveis hoje, a ideia de que a alma tem uma presença física ainda intriga muitos. Será que ele realmente capturou o peso da alma? Ou era tudo uma coincidência? Esses experimentos, embora controversos, levantam uma questão fascinante. E se a ciência pudesse realmente provar a existência de um além? O que isso significaria para a humanidade? Como isso mudaria a forma como vivemos nossas vidas? E mais importante, o que esses cientistas realmente descobriram? Será que eles estavam no caminho certo? Ou suas investigações os levaram a um beco sem saída? Mas não são apenas esses cientistas do passado que se aventuraram por esses terrenos desconhecidos. Até hoje, pesquisadores ao redor do mundo continuam tentando provar a existência de algo além do que podemos ver. Com o avanço da tecnologia, novas técnicas de captação de áudio e vídeo têm sido usadas para tentar registrar vozes e imagens do além. E o que esses pesquisadores estão descobrindo é surpreendente. Muitos relatam gravações de vozes que parecem responder a perguntas de forma inteligente, ou imagens que mostram figuras inexplicáveis aparecendo em lugares onde supostamente não havia ninguém.
E isso não acontece apenas em lugares supostamente assombrados, mas até mesmo em laboratórios controlados, onde todas as possibilidades de fraude foram eliminadas. Essas descobertas ainda são controversas, mas levantam a mesma pergunta: e se? É aqui que a ciência encontra o sobrenatural. É aqui que começamos a nos questionar. E se tudo o que pensamos saber sobre a vida e a morte estiver errado? E se existir algo mais, algo que ainda não conseguimos compreender completamente? E se esses cientistas, que se dedicaram a explorar esses mistérios, realmente estiverem no caminho certo? No final das contas, a questão que fica é: estamos preparados para descobrir a verdade? Estamos prontos para aceitar que talvez, apenas talvez, a morte não seja o fim, mas apenas o começo de uma nova jornada? A curiosidade nos impulsiona, nos faz querer saber mais, nos faz querer explorar o desconhecido. E quem sabe, um dia, a ciência finalmente nos dará as respostas que tanto buscamos. Mas até lá, continuaremos a nos perguntar: o que há do outro lado? E você, está pronto para descobrir?